Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está no canal São Maximino, dá uma procurada aí em O Profeta do Óbvio. Lá no canal, enquanto eu estou dirigindo ou pilotando moto, eu vou dando uma aula sobre um tema específico. Eu sou de uma linha filosófica da qual eu costumo chamar de filosofia da utilidade. Todas as coisas têm uma utilidade. As grandes perguntas da filosofia são: o que é isto? Né? O que é o amor? O que é a justiça? O que é Deus? Mas a minha filosofia é diferente. Nós perguntamos para quê? E isso me levou a perguntar: para que a democracia? Para que a política? Dentro dessa filosofia da utilidade das coisas, quando você descobre que todas as coisas que existem têm um fim específico, você não precisa perder a sua vida, primeiro questionando a existência dessas coisas, e depois não precisa perder a sua vida defendendo essas coisas como se elas fossem absolutas. Perder a vida significa perder amizades, perder experiências, perder a possibilidade de descobrir algo novo, perder a possibilidade de ajudar alguém. Então, conhecendo a utilidade das coisas consideradas nesse mundo como valores absolutos, você perceberá que a manutenção delas ou a retirada delas não depende de uma militância sua, não depende de uma opinião. Tomamos o posicionamento de Jesus Cristo diante do Império Romano. Nós conhecemos a frase dele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O judaísmo queria um Messias que fosse libertador da dominação de Roma, que trouxesse a glória de Israel tal como ela era no período do rei Davi. E então eu disse que, como cristão, eu me posiciono indiferente à política. Como que isso funciona? Jesus Cristo dizia que o reino dele não é deste mundo. Então ele marcava sua posição como rei, separando o reino dele do reino existente ali naquela época, o Império Romano. O cristão é um cidadão do céu. A palavra política, inclusive, se traduzida diretamente para o português, sem um empréstimo da raiz polis, seria traduzida por cidadania. Nós, como cidadãos dos céus, não devemos gastar nossas forças, nossas energias, nosso tempo com um reino que nós nem pertencemos. É como se eu aqui ficasse estressado com as medidas econômicas que o Shinzo Abe faz lá no Japão. Cabe ao cristão obedecer às leis do reino ao qual ele pertence, o reino dos céus. Obedecer às ordens do rei ao qual ele é submisso, que é o próprio Deus. Por que perder tempo com essas coisas? Se a nossa missão é espalhar esse reino, trazer mais cidadãos para esse reino, por que perder tempo com o reino da terra? Por que perder tempo com a política deste mundo? Por que não fazer a política dos céus, a política dos cidadãos da Jerusalém Celestial? As pessoas deste mundo estão contaminadas pelo pecado, e as coisas criadas por elas têm função neste mundo perdido. É obrigação do cristão pregar o Evangelho, pregar uma oportunidade para que as pessoas que sofrem neste mundo aqui possam conhecer a Cristo. E mesmo que esse sofrimento permaneça na vida delas, a sua mente transformada fará com que, ainda que cativas, possam receber a salvação em Cristo. Ainda que o corpo esteja preso, a sua mente será liberta e passará a pensar as coisas do reino de Deus. Portanto, o cristão luta politicamente, porque uma vez você transformando o local onde você está, através da mudança da sua mente, as coisas desse mundo se tornam menores. O regime de governo do seu país é uma coisa menor. Tudo se torna menor quando você tem a mente de Cristo. Por ser de menor interesse, não há razão de discussão. A gente já tem a nossa militância. É a pregação do Evangelho.
apesar de não pregar forma de governo alguma, exceto o governo de Cristo no coração das pessoas. E isso é o que dá paz ao coração. Não é a estabilidade econômica, não é a estabilidade política, a estabilidade social, nada disso. O cristão tem um privilégio e uma oportunidade muito grande, porque, independente da ideologia das pessoas com quem convivemos, nós as amamos e suportamos as pessoas em amor. O critério para a nossa vida é sempre o amor. O critério para as nossas ações é Jesus Cristo. Infelizmente, eu vejo muitos cristãos se inclinando para essas coisas do mundo, dando mais importância a essas coisas do que as coisas do reino de Deus, ou achando que essas coisas têm poder de influenciar negativamente a pregação do Evangelho. Deus é muito mais do que qualquer coisa que venham a inventar. Nenhuma das causas levantadas pelas múltiplas bandeiras existentes no Brasil e no mundo serão resolvidas através de uma invenção da humanidade. Na minha filosofia da utilidade, para este mundo aqui, nada mais serve, somente Jesus Cristo. E Neemias manda mensageiros a eles e vai dizer-lhes: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. E coloca uma questão importantíssima: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que parar a obra de Deus? Nós temos uma crise econômica incomparável nesse país. Perdeu-se o controle da moeda mãe de todas, praticamente o dólar. Política moral carecendo de um upgrade. Política social quase que indo a capenga. Mas o problema do Brasil, esses problemas econômicos, sociais, morais, são problemas que dependem de uma postura espiritual. Por isso essas coisas, irmãos, não podem nos intimidar. A crise econômica, a crise financeira, sim, mas o nosso Deus é rico e poderoso. E Ele não vai permitir que a sua obra pare. Ele não vai permitir que essa igreja pare de evangelizar, de fazer o que ela tem que fazer. Nem vai permitir que você seja uma pessoa que vai viver sem comida, sem condições, sem recursos. Porque Deus abençoa o seu lar, a sua vida. E esta obra, irmãos, também é uma obra tão urgente. É para ontem. E nós aqui estamos, somos convidados para realizá-la hoje. E não há tempo a perder. Não podemos perder tempo com coisas que não são importantes. Não podemos perder tempo com reuniões sem objetivos. Não podemos perder tempo que leve-nos a perder a visão do crescimento da obra de Deus. Não podemos perder tempo em atividades que não têm nada a ver com a fé cristã. Não podemos perder tempo no Zap, no Facebook, no YouTube e em qualquer outra coisa. E temos que perguntar para nós mesmos, qual é a nossa missão nesse mundo? Quando temos diante de nós uma obra tão importante que essa obra do Senhor. Então, queridos irmãos, a natureza da obra do Senhor requer de nós que possamos colocar as nossas vidas à disposição dele para realizar essa obra sem perder tempo.